Olá pessoal, chegamos à nossa sexta aula da série Aprendendo Matemática. Sou Josadaque Amorim, sejam todos bem-vindos. O assunto dessa aula é frações. Nós estaremos vendo o que é uma fração, quais são os tipos de frações, qual é a regra para a leitura das frações. Também nós veremos como reduzir frações a um mesmo denominador. E por fim, nós estaremos resolvendo operações entre frações. Então preste bastante atenção e anote tudo. Desejo uma boa aula para você e bons estudos. Muito bem, pessoal. Vamos dar início à nossa sexta aula da série Aprendendo Matemática e o assunto é frações. Pessoal, uma fração nada mais é do que uma forma de representar algo que foi dividido em partes iguais. Por exemplo, quando nós compramos uma pizza, ela vem dividida em várias fatias. Então, a pizza é o todo e as fatias são as partes pelas quais ela foi dividida. Supondo que essas partes são iguais, nós poderemos representar uma ou várias dessas partes através de frações. Uma fração é representada da seguinte forma. Nós temos aqui A sobre B representando uma fração e nós chamamos o A de numerador e o B de denominador. Para ilustrar, nós temos aqui um objeto, um círculo. Esse círculo não foi dividido, então podemos dizer que ele é um inteiro. Quando nós dividimos esse círculo em partes iguais, nós podemos representar uma ou mais partes através de uma fração. Por exemplo, o círculo foi dividido aqui em duas partes iguais. Então, o denominador vai indicar a quantidade de partes pelo qual o todo foi dividido. Agora, nós podemos observar aqui que uma das duas partes está pintada, ou seja, ele foi tomado do todo, e aí nós representamos no numerador essa quantidade. No caso aqui foi uma parte. Então, nós colocamos aqui, e aí nós temos a fração 1/2. Se esse mesmo objeto for dividido em três partes iguais, então nós representaremos assim. No denominador, 3 indica por quanto ele foi dividido aqui, e no numerador nós teremos a quantidade de partes que foram tomadas do todo aqui. Então, no caso, duas partes. Aí nós teremos 2/3. Em mais um exemplo aqui, nós temos o mesmo objeto, só que dividido em 8 partes iguais. Então, nós teremos aqui no denominador o 8, e dessas 8 partes, 5 foram tomadas. Então, o numerador vai ficar 5. E aqui a fração é 5/8. Eu já estou fazendo aqui a leitura das frações que foram citadas, porém, existem regras que devem ser seguidas para que essa leitura seja feita de forma correta. Então, nós iremos ver quais são as regras para a leitura das frações. É bem simples, pessoal. O denominador de uma fração é que dá nome a ela. Então, nós repetimos o numerador e mudamos a forma de pronunciar o denominador. Para isso, existem algumas regras que nós temos que seguir. Quando o denominador está entre os números 2 e 9, nós vamos ler da seguinte forma. O 2 nós chamamos de meio, e do 3 até o 9 nós dizemos terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, respectivamente. Ok? Vamos ver como é que isso aqui funciona. Aqui nós temos, por exemplo, uma fração 2 sobre 3. Então, pelo que nós vimos agora, nós mantemos o numerador, que é o 2, e o denominador está entre 2 e 9, nós utilizaremos o termo terços. Então, a leitura dessa fração é 2/3. Aqui nós temos um outro exemplo, 7 sobre 8. Então, nós repetimos aqui o 7, mantemos o 7, e o 8, por estar entre 3 e 9, nós falamos oitavos. Então, fica 7/8. Temos mais um exemplo aqui, 3 sobre 5. Mantemos o 3 e o 5 nós utilizamos o quintos. Então, fica 3/5. Já nas frações decimais, ou seja, aquelas que possuem denominador 10, 100, 1000 e assim por diante, nós vamos utilizar a nomenclatura décimos para 10, centésimos para 100, milésimos para 1000 e assim por diante.
Então, nós vamos ver aqui, o primeiro exemplo, nós temos 6 sobre 10. Nós mantemos o 6 e o 10 aqui nós chamamos de décimos, então fica 6 décimos. Aqui nós temos outro exemplo, 4 sobre 100. Aqui vai ficar 4 centésimos. E um outro exemplo, 3 sobre 1000, nós vamos ter 3 milésimos. Então, são bem simples até aqui as regras de leitura das frações. Agora, pessoal, para os números que estão após o 9 e não são os decimais, a gente utiliza a palavra avos após o denominador. Okay? Vamos ver como é que fica aqui. Nós temos 5 sobre 12. Então, a gente verifica que o 12 não está entre o 2 e o 9 e também não é um decimal. Então, nós vamos acrescentar aqui ao número 12 a palavra avos. Então, vai ficar assim, 5 dozeavos. No outro exemplo aqui, nós temos 2 21 avos. E no terceiro exemplo, nós temos 3 sobre 11, que fica 3 onzeavos, ok? Bem, pessoal, são bem simples as regras de leitura das frações. Então, vamos dar sequência ao assunto. Agora, nós iremos ver os tipos de frações. As frações podem ser próprias, ou seja, quando o numerador é menor que o denominador. Nós temos aqui um exemplo de 2/3. As frações também podem ser impróprias, ou seja, quando o numerador é maior do que o denominador. Nós temos aqui o exemplo 7/4. As frações também podem ser mistas. Uma fração mista é uma junção de um número inteiro com um número fracionário. Agora, eu queria chamar a atenção, pessoal, para esse número aqui. O 5 2/3 não é uma multiplicação. Isso aqui, na verdade, é uma adição entre eles. Mas como é que a gente vai entender isso aqui, Josadak? Nós vamos usar um comparativo simples para tentar explicar isso aqui. Se você estiver fazendo um bolo e manipulando os itens na receita, você pode chegar no momento de ter que utilizar 5 2/3 de xícaras de farinha de trigo. Por exemplo, você utiliza 5 xícaras completas mais 2/3 de uma xícara. Então, aqui, na verdade, pessoal, seria a soma desses valores. Aqui a gente poderia dizer que isso é uma soma entre frações. Se nós colocarmos aqui o 1 no denominador do 5, a gente poderia dizer que são duas frações somadas. Se a gente for somar aqui, a gente vai ter 17/3. Então, na verdade, essa fração mista, 5 2/3, é equivalente a 17/3. Isso tudo aqui foi para mostrar para vocês o que é um número misto e principalmente dizer que isso aqui não é uma multiplicação entre eles, ok? Não é 5 vezes 2/3 como aparenta aqui. Então, isso aqui é para ficar bem claro. Seguindo aqui, pessoal, nós temos as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que, apesar de terem aparentemente números diferentes, elas representam a mesma parte de um todo. Então, nós vamos ver aqui 3 exemplos de frações equivalentes. Se nós formos aqui resolver essas frações, nós vamos ter exatamente o mesmo valor. 1 sobre 2 é igual a meio, 2 sobre 4 também é meio, assim como 4 sobre 8. Temos também a fração geratriz. É toda fração que gera uma dízima periódica. Uma dízima periódica, pessoal, nada mais é do que um número infinito e periódico, ou seja, que possui período. Números que se repetem infinitamente, como nós temos aqui o exemplo 0,444, até o infinito aqui, esse 4 vai se repetir. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Toda fração que gera uma dízima periódica é chamada de geratriz. Agora, nós iremos ver a redução de frações a um mesmo denominador. Quando nós temos frações com numeradores diferentes, nós podemos reduzi-las ao mesmo denominador. Como é que a gente faz isso? A gente vai encontrar o mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores. Mas aqui, pessoal, nós podemos observar
que os dois denominadores são números primos, então nós podemos resolver de uma forma mais simples. O que é um número primo? É um número que só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Nós temos aqui o 5 e o 7, que são números primos. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai multiplicar o denominador de uma fração pelo denominador da outra fração. Então, vamos lá. 5 nós multiplicamos por 7 e aqui nós encontramos 35. 5 vezes 7, 35. 7 nós multiplicamos por 5, então nós temos 7 vezes 5, também 35. Já que nós multiplicamos os denominadores por 7 e por 5 aqui, nós temos que fazer também essa multiplicação com os numeradores, porque nós alteramos o valor dos denominadores e temos que atualizar também o valor dos numeradores. Então, a gente vai multiplicar também pelo mesmo valor. Então, o 4 nós multiplicamos por 7, 4 vezes 7 é igual a 28, e o 6 nós também multiplicamos por 5. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, aqui, pessoal, nós temos agora duas frações com o mesmo denominador, e essas frações são equivalentes às frações originais aqui, ok? Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque quando nós formos comparar as frações, nós vamos utilizar esse recurso para facilitar isso. Também quando formos resolver as operações entre frações, a gente pode precisar reduzir as frações ao mesmo denominador, mas a gente vai tratar disso um pouco mais à frente, ok? Agora nós iremos ver um exemplo de redução de frações ao mesmo denominador, ok? Aqui nós temos três frações com denominadores diferentes e vamos ver como nós podemos reduzi-las ao mesmo denominador. Nesse caso aqui, nós iremos calcular o mínimo múltiplo comum entre os três denominadores, ok? Então, vamos lá. O MMC entre 3, 5 e 7 vai ser o menor número múltiplo dos três. Então, nós vamos começar aqui pelo menor, que é 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. O 5 eu não posso dividir por 3, então eu vou repeti-lo. E o 7, a mesma coisa. Agora nós iremos para o 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Vou repetir o 7 aqui. Agora, 7 dividido por 7 é igual a 1. Agora, nós multiplicamos os três resultados aqui e vamos encontrar o MMC. 3 vezes 5 é igual a 15 e 15 vezes 7 é igual a 105. Então, 105 é o MMC de 3, 5 e 7. Então, nós vamos colocar aqui o 105 como denominador das frações e nós vamos agora atualizar os numeradores. Pessoal, é bem simples atualizar os numeradores aqui. Nós temos que dividir o denominador atual pelo antigo e depois multiplicar o resultado pelo numerador para encontrar o novo numerador. Então, vamos lá. 105 dividido por 3 é igual a 35. 35 vezes 5 é igual a 175. Agora, aqui na segunda fração. 105 dividido por 5 é igual a 21. 21 vezes 2 é igual a 42. E 105 dividido por 7 é igual a 15. 15 vezes 3 é igual a 45. Nós reduzimos essas três frações a um mesmo denominador, ok? Agora nós iremos ver comparação de frações. Comparação de frações nada mais é do que estabelecer uma regra de igualdade entre elas e, se elas forem diferentes, a gente vai verificar qual é a maior. A gente pode fazer essa comparação em duas situações. Primeiro, quando os denominadores das frações são iguais. Por exemplo, nós temos aqui 7 quintos e 3 quintos. Como os dois denominadores são iguais, nós comparamos apenas os numeradores. Nesse caso aqui, 7 é maior que 3, então 7 quintos é maior que 3 quintos. Aqui é bem simples, porque nós temos denominadores iguais. Agora, no segundo caso, quando os denominadores são diferentes,
a gente vai reduzir as frações a um mesmo denominador e depois, com os denominadores iguais, basta comparar os numeradores, ok? Então vamos lá. Aqui nós iremos primeiro calcular o MMC entre 6 e 8. Então nós temos o menor número pelo qual 6 pode ser dividido é 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 8 dividido por 2 é igual a 4. Nós podemos ainda dividir por 2, então vamos colocar o 2 e vamos fazer a divisão. O 3 não pode ser dividido por 2, então a gente repete. 4 dividido por 2 é igual a 2. Como restou um 2 aqui, nós vamos repetir o 2 e fazer a divisão. Nós repetimos o 3 e 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, nós vamos utilizar o 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Repete o 1. E aqui nós multiplicamos os resultados para encontrar o MMC. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 vezes 3 é igual a 24. Então, 24 é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Agora, nós temos aqui os denominadores iguais. Então, nós vamos atualizar os numeradores. Primeiro dividindo 24 por 6, depois multiplicando por 5. Então, 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5 é igual a 20. E agora nós vamos fazer aqui com a segunda fração. 24 dividido por 8 é igual a 3. 3 vezes 7 é igual a 21. Como 20 é menor do que 21, então nós concluímos que 5 sextos é menor do que 7 oitavos. Agora nós iremos ver adição e subtração de frações. Primeiro nós iremos ver adição e subtração de frações com denominadores iguais. Então nós temos aqui um exemplo de 3 frações com o mesmo denominador, 7, e vamos resolver essas operações aqui de adição e subtração. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conservar os denominadores, e aqui nós podemos escrever de uma forma compacta, já que os denominadores são iguais, então a gente repete apenas uma vez. E os numeradores são repetidos com os sinais de subtração e adição, para que a gente possa resolver essas operações e alcançar o resultado final. Então nós temos aqui 4 menos 3 é igual a 1, 1 mais 11 é igual a 12. Então ficou 12 sétimos. Agora nós iremos ver adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Temos aqui o exemplo, como podemos observar, os 3 denominadores são diferentes. A primeira coisa que a gente vai fazer é reduzir essas frações a um mesmo denominador. Então nós vamos calcular primeiro o mínimo múltiplo comum entre os 3 denominadores. Então nós temos aqui o MMC entre 5, 3 e 7. A gente começa pelo 3. 5 não pode dividir por 3, nós repetimos. 3 dividido por 3 dá 1. 7 não pode dividir por 3, então a gente repete. Agora nós pegamos o 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Repetimos o 1 e repetimos o 7. E agora nós pegamos o 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. Multiplicando os 3 resultados, nós temos 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105. Então, 105 é o MMC de 5, 3 e 7. Então, nós repetimos o 105, agora como o mesmo denominador das 3 frações, e vamos atualizar os seus numeradores. Então, primeiro nós dividimos 105 por 5 e multiplicamos por 2. 105 dividido por 5 é igual a 21. 21 vezes 2 é igual a 42. Mais 105 dividido por 3 é igual a 35. 35 vezes 7 é igual a 245. Menos 105 dividido por 7 é igual a 15. 15 vezes 11 é igual a 165. Agora nós repetimos o 105 e calculamos as operações aqui
nos numeradores. 42 mais 245 é igual a 287. 287 menos 165 é igual a 122. Então, nós temos aqui 122, 105 avos, que é o resultado dessa adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Dando sequência, nós iremos ver multiplicação de frações. A multiplicação de frações, pessoal, é extremamente simples. Nós temos apenas que multiplicar numeradores por numeradores e denominadores por denominadores, nessa mesma ordem. Então, vamos ver como é que fica. Primeiro, nós temos 9 vezes 3 é igual a 27. E 7 vezes 2 é igual a 14. Então, aqui nós temos 27 14avos. Aqui nós vamos fazer da mesma forma. Nós podemos realizar imediatamente aqui as multiplicações, mas nós também podemos simplificar essas frações caso seja possível. Nesse caso aqui nós podemos simplificar o 4 com o 8. Nesse caso, 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. Nós podemos também, pessoal, simplificar o 5 com o 15. 5 dividido por 5 dá 1 e 15 dividido por 5 dá 3. Agora, nós iremos fazer a multiplicação com os números já simplificados aqui. Então, nós temos 1 vezes 7 é igual a 7. 7 vezes 3 é igual a 21. No denominador, nós temos 1 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 11 é igual a 22. Então, nós temos aqui 21 22avos, o resultado da multiplicação entre essas frações. Bem, vamos ver agora divisão de frações. Para fazer a divisão entre frações também não é complicado, pessoal. Vamos ver aqui esse exemplo. Nós temos aqui 9 meios dividindo 7 quintos. Então, como é que a gente faz? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, nós tínhamos aqui 7 quintos, agora nós temos 5 sétimos. Realizando as multiplicações, nós temos 9 vezes 5, 45. E 2 vezes 7 é igual a 14. Então, nós temos aqui o resultado da divisão entre essas duas frações. Nós podemos também, pessoal, resolver de uma forma mais simples e mais rápida, que utiliza o mesmo conceito, porém fazemos aqui de uma forma direta, sem precisar repetir as frações, invertendo aqui a segunda. Como é que a gente faz? A gente conserva aqui as frações, nós multiplicamos o primeiro numerador pelo segundo denominador e o produto nós colocamos aqui no numerador do resultado. Então, como é que fica? 9 vezes 5 é igual a 45. Aí a gente coloca 45 aqui no numerador. Em seguida, nós multiplicamos o primeiro denominador pelo segundo numerador e o produto nós colocamos aqui no denominador do resultado. Então, vamos lá. 2 vezes 7 é igual a 14. Então, nós temos aqui o resultado conseguido de uma forma direta. Aí você pode fazer desse jeito ou desse jeito. Nós vamos ver aqui um segundo exemplo. Resolvendo da primeira forma, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso das outras frações. Então, nós temos aqui 6 sobre 1 e temos 5 sobre 9. Okay? Agora, nós vamos realizar as multiplicações dos numeradores e depois dos denominadores para conseguirmos os resultados. 4 vezes 6 é igual a 24. 24 vezes 5 é igual a 120. E aqui no denominador nós temos 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 9 é igual a 27. Então, esse é o resultado. 120 27avos. Agora, nós iremos resolver essa mesma divisão entre frações dessa forma aqui. Então, o que é que nós fazemos? Nós multiplicamos o primeiro numerador pelo segundo denominador e, em seguida, pelo terceiro denominador. Então, nós temos 4 vezes 6, que é igual a 24,
e 24 vezes 5, que é igual a 120. Agora, pessoal, nós multiplicamos o primeiro denominador pelo segundo numerador e, em seguida, pelo terceiro numerador. Ok? Então, 3 vezes 1 é igual a 3 e 3 vezes 9 é igual a 27. E o resultado nós colocamos aqui no denominador. Ok? Então, é bem simples também. É bom tomar cuidado para não atrapalhar aqui na posição dos resultados. E aí você vai ter o resultado aqui certinho. Agora nós vamos ver mais um exemplo. E esse exemplo aqui nós poderíamos resolver dessa primeira forma, repetindo aqui a primeira fração e invertendo todas as outras e depois multiplicando os numeradores e em seguida os denominadores, mas eu vou resolver logo dessa maneira aqui, tá? Então vamos lá. Nós multiplicamos 4 vezes 6 dá 24. 24 vezes 5 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. E 360 vezes 5 dá 1.800. Nós posicionamos o 1.800 aqui no numerador. Ok? Agora nós vamos multiplicar o denominador da primeira fração por todos os numeradores aqui em cima. 3 vezes 5 é igual a 15. 15 vezes 9 é igual a 135. 135 vezes 2 é igual a 270. E 270 vezes 8 é igual a 2.160. Então, nós posicionamos 2.160 aqui no denominador. Aqui nós temos 1.800, 2.160 avos, mas nós podemos simplificar aqui. A gente pode eliminar os dois zeros e aí fica 180 por 216. Calculando o máximo divisor comum, nós vamos encontrar o número 36. E dividindo 180 e 216 por 36, nós vamos conseguir 5 sextos. Então, 5 sextos é o resultado dessa divisão. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da sexta aula da série Aprendendo Matemática. Se você gostou, dá o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal e continua nos acompanhando. Então, até a próxima aula. Tchau!